Aleluia. Saúdo a igreja na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Tio Wagner, eu vou pedir só um pouquinho de retorno para o Senhor aqui, por favor. Amém. Coisa boa é adorar o Senhor. Nós acabamos de declarar, só quero estar onde tu estás. E o Senhor está aqui neste lugar. Glória a Deus. Você está no lugar certo, na hora certa, para ouvir um recado de Deus para o seu coração, para o meu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vejo que temos alguns convidados. Glória a Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12. Versículo 2. Todos encontraram alguma misericórdia? Amém? Glória a Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler em outra versão que diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Eu sei que a Lu já orou por mim, mas é costume mesmo. Amém? Senhor Jesus, eu te entrego, Senhor, neste momento, a tua palavra, Senhor. A tua palavra foi preparada, a tua palavra foi confirmada, Senhor. Mas a tua palavra, Senhor, eu creio que ela é viva e eficaz, ó Deus. Que assim como o Senhor falou comigo no meu quarto, Pai, o Senhor vai falar com cada vida aqui neste lugar, Senhor. Porque essa palavra nasceu primeiro no teu coração, Deus. E o Senhor revelou a mim pelo teu amor e pela tua misericórdia, Pai. Senhor, eis-nos aqui para aprender mais contigo essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que primeiro você olhe para a sua mão, dá uma olhadinha assim para ela. Amém? Abre também a tua boca assim, ó. Não estou fazendo vocês de besta não, viu, meus irmãos? Isso é o que eu quero que vocês reparem. Que não tem nenhuma algema nas mãos de vocês, nenhuma mordaça na boca de vocês. Então aqui nós somos livres para adorar o Senhor. Você é livre para abrir a tua boca, para glorificar a Deus com palmas, seja glorificando a Deus. O Senhor está aqui neste lugar para ouvir as nossas súplicas, amém? Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, nós temos aqui um versículo utilizado até pelo pessoal do Moody, e não à toa nós vamos falar hoje sobre um tema muito pertinente, que é sobre mudança. Bom, eu estudando naquela Bíblia de palavras-chave, me chamou a atenção 8 palavras nesse versículo que diz: E não vos conformeis. O que significaria exatamente conformar? É manter o mesmo padrão, é estar com o mesmo padrão, com este mundo. Ou seja, aqui Paulo adverte que não tenhamos o mesmo padrão do mundo. Em segundo lugar, ele diz: Mas transformai-vos. Transformar significa mudar a própria forma. Ou, como eu prefiro, mudar a própria forma. Porque todos nós temos uma forma, mas essa noite o Senhor quer remodelar as nossas vidas. Ele quer remodelar a forma que você trouxe aqui neste lugar, porque o nosso Deus é um Deus de mudanças. Aleluia. Pela renovação, que significa você se tornar diferente do que você estava anteriormente. Do vosso entendimento, que aqui nós podemos incluir o pensamento, sentimento e vontade, para que experimenteis qual seja a boa, que significa benevolente, proveitosa e útil, agradável, que significa aceitável a Deus, e perfeita, aqui que eu acho maravilhoso, que significa aquilo que é adulto, maduro, completo, sem faltar absolutamente nada. Vontade de Deus, que é o conselho e o propósito do Senhor. Aleluia. Então, para abordar um pouquinho sobre essa mudança que eu e você precisamos passar, eu vou ilustrar aqui a vida de um dos maiores profetas, e eu quero convidar você a voltar para o texto onde foi lido, 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos falar aqui sobre a vida de Elias. Alguns dos meus alunos da EBD já sabem um pouquinho sobre o que eu vou falar.
porque nós tivemos a oportunidade de abordar ali dentro. Muito me chamou a atenção, porque quando eu fui convidada pelo Val para trazer a palavra dessa noite, eu senti Deus falando fortemente comigo que ele iria abordar mudança dentro da igreja. Mas eu falava, Senhor, eu não tenho uma passagem, meu Deus, eu não tenho uma passagem. E um dia eu estava preparando a EBD, o John estava até comigo, o Espírito Santo falou fortíssimo comigo que eu iria abordar a respeito de Elias. E nós vamos aprender um pouco sobre essa mudança por meio da vida desse profeta. 1 Reis, no capítulo 19, a Lu leu para vocês quando o Senhor aparece a Elias. Mas antes de a gente abordar esse tema, eu quero começar falando para você, talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito de Elias. Quem foi Elias? Elias, ele veio de Tisbe, que era numa região em Gileade. Ali os estudiosos dizem que Gileade era considerada uma região provinciana de Israel. Ou seja, para muitos, era como se Elias fosse considerado um caipira. Imagina aí, um caipira que veio de uma cidadezinha esquecida, solitária, e ele se levanta como um dos maiores profetas durante o tempo de Acabe. Acabe é um rei que estava regendo sobre Israel, que a Bíblia nos fala que nunca houve outro igual a Acabe. O homem era perverso, era iracundo, se desviava de Deus, adorava postes ídolos, adorava a Baal, a sua mulher Jezabel, essa sim que era ímpia. A Bíblia nos fala até que foi Jezabel que conduziu Acabe para ter se tornado esse rei tão ímpio. Eles também adoraram a Azerá. E, enfim, o povo estava se desviando da presença de Deus. Então, é nesse contexto que Elias surge. A Bíblia começa falando, no capítulo 17, sobre como começou o ministério de Elias. O ministério de Elias começa quando ele chega a Acabe e ele fala, olha, Acabe, a partir de hoje, sob a minha palavra, não cairá uma gota de água sobre esta terra. E Elias fez aquilo porque o povo já estava passando por uma seca espiritual. Era um tempo de apostasia. As pessoas já não se voltavam para Deus. Então o que é que Elias faz? Ele cerra os céus, porque agora o povo vai sentir na pele o que significa a seca também física. Faltou alimento, faltou água, havia desgraça por toda aquela região. Mas Deus não desamparou o seu profeta Elias. Ele falou, olha Elias, vai lá avante do leste do Jordão, vai para o riacho de Querite, que lá eu vou enviar corvos para mandar pão e carne para ti pela manhã e pela tarde, e você vai beber junto ao riacho, e lá você vai ser sustentado por mim, Elias. E Elias foi, porque Elias era obediente. E aqui eu vou entrar um pouco já na questão de como se desenvolveu essa mudança na vida de Elias. Como nós podemos notar, Elias era um servo obediente a Deus. Quando Deus falou, levanta-te e vai, ele foi. Quando Deus mais à frente vai mandar ele a Sarepta, ele vai também. Elias era um homem obediente, era um homem que não murmurava. Você já imaginou, querido, você ficar durante dias sendo alimentado só por pão e carne? Quantos de nós passamos por isso? Eu me incluo, e você abre a boca para murmurar. E ele ficou dia a dia sendo alimentado pelo Senhor. Ele não abriu a sua boca para murmurar contra Deus. Ele era um homem realmente, um homem especial para o Senhor, que não murmurava. A terceira característica de Elias é que ele era um profeta inquestionável. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Tudo isso porque, em relação à mudança, nós vamos abordar 3 passos. O primeiro, o crescimento, o amadurecimento. O segundo, estímulos externos ou internos. E o terceiro, o encontro marcante com Deus. Então, nós estamos aqui falando do primeiro, que é o crescimento e amadurecimento de Elias. Bom, Elias fica ali no riacho de Querite, sendo alimentado por Senhor, até que chega um momento que o riacho seca. E aquilo também foi providência de Deus. Deus falou, olha, Elias, o riacho secou, te levanta, eu quero que você vá agora a Sarepta, porque lá eu tenho um propósito contigo e com a viúva que está lá. E Elias obedece ao Senhor. Eu vou tentar resumir, porque nós vamos abordar muitas coisas sobre a vida de Elias. E quando ele chega, aquela mulher já não tinha mais o que comer, ela só tinha um pouco de farinha num saco, um pouco de azeite na botija. E Elias pede que ela prepare um pão para ele. Ela fala, olha, Senhor, eu estou tirando aqui os últimos gravetos para fazer minha última alimentação com meu filho. Depois nós vamos pedir a morte, porque nós já não temos nada. Tu tens visto essa seca. Elias sabia da seca, porque ele mesmo havia proferido a seca sobre aquela região. E ele fala, olha, mulher, tem de fé, faz conforme eu te digo, que jamais faltará o alimento na tua casa. E assim aconteceu. A mulher, no ato de fé, fez o pão para Elias, e jamais faltou o alimento durante todo aquele período de seca na casa daquela mulher.
Mas é chegado um dia que o filho dessa mulher adoece e morre. E aí, ela fala, Elias, você vem até aqui, você é um profeta do Senhor, e olha a desgraça que me sucedeu, eu perdi meu filho. E Elias, não seja por isso, querida, ele se mediu por 3 vezes em cima daquela criança, e aquela criança reviveu. Ou seja, Elias realmente era um homem usado pelo Senhor, até mortos ressuscitaram por meio de Elias. E quando termina ali também o seu chamado na viúva de Sarepta, ele volta a se dirigir a Acabe. Quando ele se dirige a Acabe, e outro aspecto que nós vamos abordar na vida de Elias é que ele era um homem muito intrépido. E ele era um homem que nós poderíamos dizer hoje em dia um showman. Ele gostava de coisas realmente mirabolantes para manifestar o poder de Deus. E ali ele conclama todos os profetas de Baal. Ele fala, olha Acabe, eu sei que eu estou sozinho, eu sei que você tem 450 profetas só para adorar Baal, 450 profetas só para azerar, mas eu vou te lançar uma proposta. Nós vamos subir ao Monte Carmelo. E ali nós vamos lançar um desafio para saber quem é o verdadeiro Deus. Se o meu Deus, que me tirou lá de Gileade, numa terra esquecida, de fato, eu sou um caipira, mas ele me chamou lá em Gileade para derrotar esses 900 profetas que vocês têm adorado. E assim foi lançado o desafio, o povo achou bom, achou interessante. Vamos ver quem é esse Deus de Elias. E assim se reuniram no Monte Carmelo. A Bíblia fala que os profetas de Baal organizaram ali o seu sacrifício, o seu cordeiro. E no que consistia o desafio? Para você que talvez nunca tenha ouvido. O desafio era o seguinte, cada um teria um cordeiro. E ali eles iriam orar. E aquele Deus que respondesse com fogo no cordeiro, esse Deus seria o Deus verdadeiro. E ali os profetas de Baal começaram as suas danças, começaram a sua adoração pagã a um Deus que era surdo, a um Deus que era cego, a um Deus que sequer existia. E lá eles começaram a adorar e nada acontecia. A Bíblia nos fala que por volta de meio-dia, eles já cansados, eles começaram a mutilar o seu corpo como forma de prestar algum sacrifício. E aí Elias começa a zombar deles, fala, é melhor vocês gritarem um pouco mais alto, o Deus de vocês deve estar dormindo, ou deve ter ido tirar umas férias, porque eu não estou vendo nada acontecer. E ali, eles se deram por vencidos. Quando chegou a vez de Elias, a Bíblia nos fala que Elias primeiro reparou o altar do Senhor, porque estava quebrado. Nós não podemos orar, Deus não pode agir no altar que está quebrado. O altar deve ser restaurado para que o poder de Deus possa cair. E ali, Elias restaurou o altar do Senhor. Mandou que aquele sacrifício fosse embebido em água por 3 vezes, exatamente para provar que Deus era tão poderoso, que uma coisa que apaga fogo, meus irmãos, é água. Mas Deus era tão poderoso que ele iria consumir até a água. E assim ele preparou o seu sacrifício e ele fez uma oração muito breve. Essa oração, se vocês quiserem acompanhar, ela está no capítulo 18, no versículo 36. Diz assim, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Olha que Deus maravilhoso. Então Deus respondeu à oração daquele profeta. Eu falei um pouco sobre os testemunhos de Elias para que você notasse o calibre do profeta de que nós estamos falando. É um homem que orava e fogo do céu caía. Era um homem que orava e o filho da viúva ressuscitava. Era um homem que orava e o pão nunca faltou na casa daquela mulher. Elias estava acostumado a orar e coisas mirabolantes acontecerem, meus irmãos. Mas aqui nós vamos entrar dentro da mensagem a respeito da mudança. Quando essas coisas sucedem, logo depois que o povo descobre quem é o verdadeiro Deus, a Bíblia nos fala que o próprio Elias conduziu todos os profetas de Baal para que fossem mortos. E ali o próprio povo matou. Vocês realmente não valem nada. O que vale mesmo é o Deus de Elias. Nós podemos comprovar hoje. E depois que Jezabel, mulher de Acabe, tomou conhecimento do que tinha acontecido,
Ela falou: Elias, tão certo como tu mataste esses profetas, amanhã, por esta hora, tu também estarás morto. E sabe o que aconteceu com Elias, querido? Elias temeu. Como é que pode um homem daquele que tinha visto coisas tão poderosas acontecer, temeu diante daquela mulher? E a Bíblia nos fala que Elias fugiu daquele lugar. O primeiro ponto que precisava ser mudado por Deus era exatamente a solidão de Elias. Elias, nós podemos encontrar a solidão na vida de Elias, tanto na sua origem, como eu já abordei. Ele nasceu numa cidade distante, uma cidade esquecida, provinciana, quanto nos milagres. Se você perceber, durante toda a caminhada de Elias, ele não estava acompanhado de ninguém. Ninguém viu ele realizando os milagres que ele fez. Ele andava sozinho. E no terceiro ponto, ele não tinha servos. Ninguém que o acompanhava. O único servo que é citado pela Bíblia é logo quando ele está fugindo, que a Bíblia fala que quando ele está fugindo, ele deixou o servo dele em Berseba e falou assim: ó, querido, fica aí porque eu já estou indo-me embora. Eu sou um cara que estou temendo mesmo essa mulher, é melhor você não andar comigo. E ali começa a se estreitar o ministério de Elias. Ele foge porque ele não consegue aguentar aquela pressão da mulher do rei. Bom, e ali começa a ação do Espírito na vida de Elias. Ele para. Aqui você pode acompanhar no capítulo 19, no versículo 4. E entrou num deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Elias achava que já tinha realizado tudo o que o Senhor pedia, mas Elias não sabia que a partir daquele momento Deus queria trabalhar na vida dele. E por isso que Deus não tirou a vida de Elias. Deus tinha poder, como de fato ele vai levar a vida de Elias depois, mas antes ele precisava mudar a vida de Elias. Eu e você precisamos ser mudados pelo Senhor. Talvez Deus já agiu poderosamente na sua vida, Ele te usa talvez de uma forma incrível, com manifestação de poder, mas essa noite, eu e você, assim como Elias, precisamos entrar na mudança do Senhor. Aleluia. Bom, com medo, Elias pede a morte. E o que acontece? A partir daquele momento, Deus queria trabalhar na vida dele. Como eu abordei com vocês, Elias estava acostumado com a manifestação do poder de Deus. Quando ele orava, as coisas aconteciam. Mas o que vai acontecer agora, que nós lemos na passagem, é quando Deus vai transformar a vida de Elias. Em vez de manifestar o poder dele, Elias vai conhecer a Deus pela palavra. E é quando o ministério dele vai se desenvolver por meio da palavra. Acontece que um anjo, quando ele estava pedindo a morte, o anjo chega e fala assim: olha, Elias, acorda, te alimenta, porque tu vai fazer uma caminhada. Aí Elias comeu, voltou a dormir, eu estou querendo a morte. Aí o anjo deu mais uma cutucada nele e fala: desperta, serve-te de novo, porque tu vais fazer uma longa caminhada. E ali Elias se alimentou. E aquela comida foi tão eficiente que fez com que Elias andasse por 40 dias e 40 noites no deserto. Lembrando o jejum de Moisés, lembrando o jejum de Jesus. Olha que maravilhoso. E ali, quando ele termina os 40 dias de caminhada dele, a Bíblia nos fala que Elias chega a um monte chamado Horebe, que significa o monte de Deus. Eu creio que durante aquele deserto, Elias vinha pensando na vida dele. Ele vinha pensando no ministério dele. Oh, Senhor, tu operaste tão grandes coisas por meio da minha vida. O que está acontecendo comigo, Deus? Por que esse temor chegou ao meu coração? Eu quero morrer, Senhor, porque eu não tenho como me salvar desta mulher. E ali, quando Elias chega no Monte Horebe, a Bíblia nos fala que ele entra numa caverna. E é nessa caverna que Deus fala com Elias de uma forma maravilhosa. Primeiro, vem o vento. Quando Elias sente o vento, ele não consegue perceber a presença do Senhor. Depois, vem o terremoto. E o Senhor também não estava ali no terremoto. Depois, o fogo. Mas Elias também não sentiu a presença do Senhor no fogo. Por fim, veio uma brisa suave. E ali sim estava a presença de Deus. Elias de fato conhecia o Deus do fogo. Elias de fato conhecia o Deus das coisas mirabolantes. Mas a partir daquele dia, Elias ia conhecer o Deus da brisa. O Deus que fala com calma, o Deus que fala com amor. E era esse Deus que ia sarar e curar Elias dos seus próprios problemas, do seu medo, da sua angústia de morte. Era essa brisa suave.
Elias talvez pensasse que Deus ia agir de uma forma mirabolante na vida dele, porque ele estava acostumado com isso. Mas Deus, não, Elias, eu sou o Deus da brisa também. E a Bíblia nos fala que depois que Elias sentiu a presença do Senhor naquela brisa, Deus falou, olha, Elias, volta pelo mesmo caminho que tu vieste. E você vai ungir a 3 pessoas. Olha, até então, Elias não tinha ungido ninguém em todo o seu ministério. Vamos notar a mudança radical que vai sofrer o ministério de Elias depois desse encontro com o Senhor. Ele vai ungir a Azael, rei da Síria. Entenda, a Síria nem o povo de Deus é, meu irmão. E Elias era um homem chamado para falar aos líderes. Ele acabou de falar a Acabe, a sua mulher, que eles eram ímpios, e naquele momento ele vai ungir um rei sobre uma outra nação, Azael. E para quem avança um pouco na história, nós vamos ver que Azael, inclusive, vai destruir boa parte do povo de Israel. Como é que pode Deus ter separado um homem que iria ser consagrado por Elias para destruir o seu próprio povo? É porque Deus estava começando a arquitetar o juízo sobre Israel. Ele queria trazer o seu povo para perto dele, por meio de um daqueles homens seria Azael. O segundo seria Jeú, que seria consagrado rei sobre Israel. E o terceiro que a Bíblia nos fala, que ele consagrou Eliseu. E o próprio Deus disse, ele será o teu sucessor, Elias. A partir daquele momento, Elias vai buscar ele mesmo, Eliseu. Eliseu estava ali na sua família, ele era um homem amado. A Bíblia nos fala que depois que Elias chamou Eliseu, ele quis voltar à sua família para se despedir dos seus pais. Era um homem rico, era um homem amado. E o próprio Elias vai buscar Eliseu. Olha só, aquele homem solitário vai passar a andar agora com outro, Eliseu. E eles vão dar continuidade ao propósito do Senhor naquele lugar. Glória a Deus. Então, queridos, por isso nós vemos a mudança que Deus operou na vida de Elias. O terceiro ponto que eu abordei com vocês, que foi exatamente um encontro marcante com Deus, esse encontro Elias teve. E esse encontro eu e você precisamos ter com o Senhor. Aleluia. Depois que Elias teve esse encontro, ele consagrou 3 pessoas. Ele separou Eliseu, que a partir de então passou a andar com ele. E olha que coisa maravilhosa aconteceu. A Bíblia nos fala que Elias voltou a Acabe e a Jezabel. Mas ele havia fugido por causa da ameaça de Jezabel. Olha como Deus tirou o medo da vida de Elias. Ele voltou, e quando ele soube do que tinha acontecido na vinha de Nabote, como Acabe e como Jezabel tinham tirado o sangue daquele homem, aquele homem que não devia nada, um sangue totalmente puro, que não precisava ter passado pela morte. A Bíblia nos fala que Elias ergue a voz contra Acabe e contra Jezabel. E ele diz, vocês vão morrer, os cães vão lamber o sangue de vocês, porque isso que vocês estão fazendo não está agradando ao Senhor. Como de fato aconteceu, a profecia de Elias se cumpre. Elias saiu mudado daquela caverna, ele não mais temia a morte. Ele enfrentou Acabe, ele enfrentou Jezabel, ele passou a andar acompanhado. E um terceiro ponto que fala sobre uma perseguição que Elias havia sofrido foi quando Acasias se feriu. E ele pediu para que alguns dos seus servos fossem ao Deus de Ecrom consultar para saber se ele ficaria curado ou não. E ali, quando Elias fica sabendo dessa notícia, ele fala, por acaso não existe Deus em Israel, não existe profetas em Israel? Como é que esse homem manda vocês irem em um outro lugar, consultar outros deuses? E ali, quando tropas vão buscar Elias, a Bíblia nos fala que ele pediu do céu e fogo caiu sobre 50 pessoas. Ou seja, Elias não mais temia a perseguição. E ali, quando os 50 morreram, voltaram, talvez um deles tenha sobrevivido, alguém tenha visto e falou para o rei, olha, aquela tropa que tu mandou buscar Elias, os 50 morreram. Ah, pois manda outra. E aí foram mais 50. E quando esses 50 foram, Elias também pediu fogo do céu e os outros 50 foram consumidos. Ou seja, vamos contemplar a mudança de Deus aqui na vida de Elias. Era um homem que já não mais temia a perseguição. Ele não temia mais. Deus, inclusive, poderia entregar a vida dele na mão dos ímpios, mas ele confiava no Deus que ele servia. E ele decidiu não temer mais a partir daquele dia. Aleluia. Por fim, nós percebemos que após esse encontro, Elias, que até então cumpria, ao meu ver,
a vontade agradável a Deus e boa, ele passa a cumprir a vontade perfeita de Deus, que é a vontade madura, é a vontade completa, a vontade adulta. Até então ele só sabia proclamar o Deus do poder, o Deus de coisas mirabolantes, mas agora ele conhecia o Deus que falou com ele na brisa, o Deus que mudou o próprio ser de Elias, e esse mesmo Deus está aqui para mudar o meu ser e o seu ser. A palavra é breve, ela fala sobre mudança. Eu quero convidar você a ficar de pé. Quero pedir para o pessoal vir aqui, para os tangedores, para a gente só tocar alguma coisa. Quero que você feche os seus olhos. Aleluia. Elias foi um homem tão fiel a Deus, tão fiel no propósito de Deus na vida dele, que quando Elias estava andando com Eliseu, já depois da mudança que ele havia sofrido, a Bíblia nos fala que eles atravessaram o Jordão. E Eliseu fez um pedido a Elias. Elias, eu tenho contemplado o que Deus tem feito na tua vida. Se você for perceber, e eu abordei com os meninos isso na sala de aula, vários dos milagres que Eliseu realizou no seu ministério lembraram os milagres de Elias. Eliseu também fez prosperar um azeite. Eliseu também foi usado para ressuscitar o filho da sunamita. Mas Eliseu não estava com Elias quando Elias fez esses milagres. É porque eu creio que Elias partilhou com Eliseu tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Elias havia mudado. A partir daquele momento, ele não queria andar mais só. Ele queria andar acompanhado e ele queria deixar um sucessor. E a Bíblia nos fala que Eliseu olhou para Elias e falou assim: Elias, eu quero te fazer um pedido. Eu quero receber a porção dobrada do teu espírito. E Elias disse para ele: olha, se você olhar para mim, quando eu for tirado para os céus, quando eu for levado para os céus, você vai receber o que você está pedindo. E a Bíblia nos fala que quando eles atravessaram para o outro lado do Jordão, ali Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. No mesmo lugar em que Moisés conheceu a morte. Foi ali do outro lado do Jordão. No mesmo lugar onde Josué, por outro momento, atravessou daqui para lá com o povo quando foi tomar posse da terra prometida. Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. E Eliseu ficou com seu manto. E Eliseu querendo provar se realmente ele tinha recebido o poder, a unção daquele profeta. Ele bate no Jordão e as águas se dividem para que ele passe. Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos. O Senhor te trouxe aqui esta noite. E a primeira coisa que eu quero te perguntar: quem tem sido a tua Jezabel? O teu fator externo que está te impulsionando a mudar diante do Senhor. A segunda pergunta que eu quero te fazer: qual é o seu Horebe? Qual é o lugar em que você vai se deixar ser transformado pelo Senhor? E que você vai permitir que Deus realize a mudança que Ele quer fazer. Não sou eu, querido, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos fala: não sabeis vós que o Espírito Santo tem ciúme de vós. Ele é o Deus que cuida, Ele é o Deus que transforma. Ali onde nós lemos em Romanos 12, na versão de King James, ele fala, quando ele fala, mas que vocês sejam transformados. Ali ele fala que aquilo significa a transfiguração do próprio Cristo. Nós precisamos nos transformar, de forma que eu e você venhamos a nos parecer com Cristo. Elias passou por aquilo porque ele tinha que parecer com Cristo, um Cristo que viria. E ele ficou tão mudado e transformado que a Bíblia nos fala já no Novo Testamento que alguns pensavam que João Batista era Elias que voltou. E João Batista: não sou eu. Mas quando Jesus disse, quando muitos disseram: Jesus, tu és o Elias, admita. E Jesus disse que ele era o Elias daquela geração. Porque Elias se parecia com Cristo. Mesmo ele nunca tendo visto a Deus, ele passou pela mudança que ele precisou passar. Ele entrou no Horebe, ele entrou na caverna. E ele disse: Senhor, eu estou morrendo de medo, Deus. Essa mulher está tentando me perseguir, Senhor. E Deus disse: Elias, o que tu fazes aqui, Elias? Vai para fora desta caverna, Elias, porque eu vou passar e tu vai me sentir. Meu irmão e minha irmã, você está aqui neste lugar. Eu não sei se esse lugar é o Horebe do Senhor, mas eu quero te dizer: um dia você vai entrar na caverna.
Um dia você vai subir ao Monte Horebe. Pode ser na igreja, pode ser no seu quarto, pode ser no seu trabalho, pode ser aonde for. Mas nesse dia o Senhor vai querer operar uma mudança na tua vida. Esse dia vai marcar a tua história. Quando nós nos convertemos, entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos um antes de Cristo e depois de Cristo. Mas quando você entra na caverna, querido, Deus, ali você tem uma mudança de caráter. Ali Deus vai forjar o teu caráter para a vida eterna. Você não pode entrar de qualquer forma no reino de Deus. O Senhor nos propõe a mudança. Ele fala: e não vos conformeis com este mundo. Não se conforma com o que você tem recebido até agora. Não se conforma com aquilo que você tem sentido até agora. Mas transformai-vos, transfigurai-vos no que eu sou. Você deve mudar até alcançar a estatura de varão perfeito e de varoa perfeita. A Bíblia nos fala no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13, que antes nós pensávamos como meninos, agíamos como meninos, mas agora é tempo de decisão na tua vida, querida, é tempo de mudança. Eu não sei como você tem vivido o teu evangelho até agora. Eu não sei como você tem vivido as promessas de Deus na tua vida até agora. Talvez você tenha abrido a tua boca muitas vezes, assim como Elias fez, para professar a iniquidade no meio da tua família, para proferir a iniquidade no meio da tua faculdade. Talvez quando você ora as coisas acontecem, o fogo de Deus desce. Elias já conhecia esse Deus, ele conhecia o Deus que ressuscitava mortos, ele conhecia o Deus que fazia o azeite prosperar. Mas faltava Elias conhecer o Deus que ia transformar a vida dele. E Deus fez assim na vida de Elias, e Deus quer fazer na minha vida e na tua vida essa noite. Eu quero perguntar: quantos querem ser mudados e transformados por Deus? Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você também que não serve ao Senhor e quer se entregar à vida dele, eu te convido você a vir aqui neste lugar. Talvez as coisas estejam ruins na tua vida, querido, mas vai estar muito pior se você não estiver com Deus. Elias enfrentou um momento muito difícil na sua vida quando ele foi ameaçado por aquela mulher. Não era qualquer mulher, era uma mulher que tinha capacidade de destruir a vida dele, porque ela era a mulher de um rei. Mas Elias fugiu, é verdade, ele teve uma atitude humana, mas Deus foi tão misericordioso que ele começou a trabalhar na vida de Elias naquela circunstância. Talvez você tenha medo e você diga: Senhor, eu não consigo, Deus. Eu não consigo ter uma vida de santidade, Senhor. Eu não consigo me arrepender dos meus pecados, Deus. Eu não consigo ir na direção das tuas promessas, Pai. Eu não consigo, Senhor, porque eu temo, Senhor, que eu não consiga te honrar como tu mereces. Mas Deus está te dizendo: sobe ao monte de Deus essa noite, ao Horebe. Entra na minha caverna, porque ali eu mesmo falarei contigo. Eu sou o Deus que sei me manifestar individualmente para cada um. Deus te chama essa noite. Saia do teu comodismo, querido. Saia do teu lugar. Como eu te disse, talvez não seja hoje, mas tão certo como a que eu respiro, Deus ainda vai ter um particular com você. E aí não vai adiantar você voltar os teus olhos para trás. Aleluia. Se tão somente eu tocar na orla do teu manto, eu sei que a cura sobre mim virá. Aleluia, aleluia. Se tão somente eu tocar em ti, toca-nos, ó Pai. Se tão somente eu te contemplar diante de tua face, ó Deus, me rendo. Glória a Deus. Fecha os olhos e chegou a hora de me abrir de vez. Não há como
Pode mudar o que preciso, pode mexer Glória o que a Deus. tiver Muda-nos, de ser. Espírito Santo. Hoje eu decido estar completamente em tuas mãos. O grito de minha alma agora. Dá o grito da tua alma aí, querido. Seja mudado, curado e liberto em nome Muda-nos, de Senhor. Jesus. Eu sou. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Oh, Labachuricaia, Labachuricaia. O teu poder Em mim, Senhor. a cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse desse dia. E te adoro. E te adoro, meu Jesus. Seja adorado, Espírito Tudo Santo. que tu Oh, glória a Deus. és. E te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Aleluia! O Senhor está operando mudanças aqui neste lugar. Alabassuine, calabacharacaia, anabassuvia. Muda-nos, Deus. Se tão somente eu tocar na orla, se tão somente eu tomar o primeiro passo, Deus, Cura sobre mim. eu sei que a tua transformação vai operar na minha vida. Se tão somente eu tocar em ti. Oh, aleluia. Se tão somente eu te contemplar diante de tua face, ó Deus, me rendo. É hora de você abrir o teu coração. Chegou Confessa a tua a fraqueza para hora o de Senhor, abrir. porque Ele quer te burilar nesta noite. Aleluia. Não há como Glória a esconder de ti quem eu sou. Não posso mascarar a minha dor. Pode mudar o Oh, Deus, muda-nos, ó pode Pai. mexer o que tiver de Tira dos ser. trilhões da Hoje eu morte, decido estar nos trilhões do pecado, ó Pai. Da covardia, Deus, o grito de minha nos alma levanta, Pai. eu dou. Curado e liberto em nome de Jesus. Eu sou. A decisão em mim é radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse dessa minha fé e te adoro, meu Jesus, por tudo que tu és. Adora o nome do Senhor. A decisão em mim é aleluia. radical. Vou me lançar no sobrenatural. Eu quero a revolução do teu poder em mim, Senhor. A cura hoje em mim se faz real. Eu tomo posse desse minha Oh, Deus, fé em nome de e te Jesus. adoro, meu Jesus, Alacaia, por nabassuia, tudo alacaia, que nabassuicaia. tu és. Oh, E te Deus. adoro, meu Jesus, Alabassuilecaia, tudo que alabassuicaia. tu és. E te adoro, meu Jesus, Oh, por Deus. tudo que tu és. Só piano, fecha os teus olhos. Enquanto nós estávamos louvando esse hino, alabachuriaia na calabassuviaia na casa. Deus fala-se contigo, andará na bachuria, alabassuilecai. Eu sou o Deus que sou contigo. Mas não convém que tu andes só, homem. Alabachuriaia na calabassuilecai. Não convém que tu andes só. Como eu fiz na vida de Elias, eu vou mudar a tua vida. Para
para que você sinta a necessidade de andar com alguém. Alabashuriana calabasuinekai. Querido, talvez você decida andar só muitas vezes na tua vida, mas o Senhor nos exorta hoje. O que você tem feito com o versículo: sujeitai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros. Não tem essa de a minha vida é minha e ninguém se mete nela. Eu sou tua irmã, nós somos um em Cristo. Chega de andar só. É por isso que você tem pecado. É por isso que você não tem conseguido alcançar o teu alvo. Porque não cabe ninguém no teu mundo. Mas o Senhor fala para ti essa noite: abre o teu coração, porque eu sou um Deus que uso também aquele que vai andar contigo. Aleluia, glória a Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Eu te entrego cada vida que está aqui no teu altar essa noite, Deus. Porque esses foram corajosos, ó Pai. Esses arriscaram, Deus, que talvez aqui fosse a caverna deles, ó Pai. Mas, Senhor, eu te peço, Pai, para aqueles que não ficaram aqui, porque a tua palavra é fiel, Senhor. Eu creio que o Senhor vai ter com cada um aqui no dia certo, porque esse dia está anotado na tua agenda, Senhor. Esse dia está anotado na tua agenda. Como o Senhor anotou na tua agenda naquele dia que o Senhor teve comigo, o Senhor sabe, ó Pai. Naquele dia que o Senhor mudou a minha vida. Naquele dia que o Senhor me tirou do comodismo. Esse dia vai chegar também na tua vida. Pode esperar, porque o Senhor é fiel. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade. Abençoa esta igreja, abençoa os nossos líderes, irmão Roberval, irmã Luciana, Deus. Senhor, abençoa os nossos pastores, ó Pai. Senhor, que nos próximos cultos, Deus, eu possa ver jovens, outros jovens, Senhor. Que esses jovens também sejam usados por Ti. Venha nos levantar para fazer a diferença na nossa geração, ó Deus. Essa oração que eu te faço, Senhor, tudo aquilo que o Senhor me mandou falar, eu disse, Aleluia. Deus. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida e dos meus irmãos. Aleluia. Cada um que está aqui, ó Pai, que no seu coração fez uma oração Jonatas. Sincera a Ti, em nome de Jesus. Jonatas. Amém. Continua com teus olhos fechados. O culto não acabou ainda e o Senhor tem muito mais a fazer. Porque a palavra foi pregada, a palavra foi dita, a palavra foi clara. E que Elias estava ali pedindo a morte. E o Espírito Santo está me impelindo a dizer que existem pessoas aqui no nosso meio que, assim como eu, uma vez, um dia, pedi a morte para o Senhor. Talvez você esteja aqui, jovem, senhor, senhora, seja tem pedindo a morte para o Senhor, porque não tem visto nada do Senhor na tua vida. E a palavra foi pregada hoje, que o Espírito Santo age, não só no fogo, não só no vento impetuoso, mas também Ele age no vento calmo. A tua vida, se a tua vida, querido, está numa caverna, no deserto, o Espírito Santo manda te dizer que algo vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo no dia em que você entregar verdadeiramente a tua vida e se converter do seu mau caminho e se voltar para a face do Senhor. Faça isso nesta noite. Eu não quero discordar da palavra da Gabriela, não. Eu quero te dizer que hoje é o Horebe do Senhor, e Ele está aqui para dizer a ti, filho, filha, jovem, senhor, senhora, homem, mulher, Deus está aqui através do Espírito Santo de Deus para te dizer: complexo de inferioridade, temor em falar em meu nome, assim como Elias teve, mas eu o levantei
E ele voltou lá e falou: não te acuses, filha minha, não te acuses das vezes que tu tem falado ou não tem se calado, e tem perguntado: Senhor, por que eu não falo? Por que eu tenho medo? Por quê? Por que, Senhor? Deus quer te levantar nessa geração com intrepidez, como Ele levantou, como Ele tirou o medo de Elias, como Ele levantou Elias. O que tem que morrer na tua vida? Tem que morrer o pecado, tem que morrer o medo. O que tem que morrer, o que tem que morrer é o pecado. O que tem que morrer é o medo. E tem que viver a intrepidez. O que tem que ressuscitar é a intrepidez. O que tem que ressuscitar é você se entregando verdadeiramente ao Deus vivo, único e verdadeiro. Aqui há vidas. Querido, se você não teve um encontro ainda com Deus, o Senhor está aqui nesta noite te pedindo: se entrega a tua vida a Ele, entrega verdadeiramente a tua vida, se converte do teu mau caminho, dá uma volta de 180 graus, anda de contramão ao mundo, que eu te levantarei para pregar às nações, para pregar para os seus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Pastor Carlos. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui no nosso meio que não conhece a Jesus ainda, que quer entregar a sua vida? Esse é o momento. A palavra do Senhor diz que hoje é o dia da salvação. Não deixe para amanhã, querido. Não deixe para amanhã. Se essa palavra entrou no teu coração, se a palavra entrou verdadeiramente no teu coração, entrega verdadeiramente a tua vida ao Senhor. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Me dá mais som, Wagner. Deus está neste lugar. Deus realizou maravilha neste lugar. Amém. Dê um abraço na pessoa que está aí ao seu lado. Dê aí. Dê um abraço. Sinta o abraço do Senhor. Aleluia. Aleluia. O culto ainda não terminou. Aleluia. É muito bom estar na presença de Deus. Muito bom. Talvez até você ache inapropriado, depois de tudo isso que Deus operou, esse outro momento que nós vamos fazer. Entretanto, nós queremos justificar. Não se preocupe, Deus está neste lugar. As coisas de Deus são tão assim gostosas, tão belas, que o próprio Elias, ele teve que experimentar 3 momentos: vento, terremoto e fogo. Vento, terremoto e fogo. E após 3 ações subsequentes de Deus, teve uma totalmente diferente, que foi um cício suave e manso. Eu sinto a presença de Deus aqui, e muito forte. Aleluia. Aleluia. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo.
Espírito Santo do Senhor me impele a declarar para esse jovem que você vai ter uma experiência muito forte com Deus. E depois dessa experiência, pode abrir os seus olhos para mim. E depois dessa experiência, você vai experimentar mais do sobrenatural de Deus. Experiência com Deus. Às vezes somos cristãos não experimentais, mas Deus manda te dizer que vai ter uma experiência contigo. Não diga para me agradar, mas você crê nisso? Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos recolher os dízimos, as ofertas que trouxemos para a obra do Senhor. Você que é nosso convidado, você não, se não quiser contribuir, não tem problema, o culto ainda não terminou. Ainda vou ministrar a bênção apostólica. Aleluia a Deus. Quantos sentiram a presença de Deus? A ti orar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar Aleluia. O teu nome é engrandecido, o teu nome é adorado por todo ser que respira. Esses jovens alcançados pelo teu braço forte, pela graça de Jesus Cristo, nesta noite reservaram para oferecer a ti um cântico novo. Aleluia. Eu declaro, fundamentado na tua palavra, e profetizo em nome de Jesus, que cada um deles, ó Pai, mais se dedicará ao teu senhorio, mas te dirá: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque, ó Pai, quando homem e mulher têm uma experiência pessoal contigo, o sobrenatural, aleluia, sempre acontece, aleluia. Ah, meu Senhor, firma cada vez mais a cada um desses jovens, revestidos da tua autoridade, do teu poder. Quando o inimigo das nossas vidas se nos apresentar com algum convite, que o discernimento e, acima de tudo, a autoridade possa dizer: não, não, não. E revestidos do poder e da graça de Jesus, crescerem cada vez mais, aprofundando-se no conhecimento da tua palavra e na intimidade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Leva-nos na tua paz aos nossos lares, dando-nos uma noite
maravilhosa de paz e comunhão contigo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje, agora e para sempre. E a igreja diz amém.